Olá a todas e todos, eu me chamo Murilo Cavalcante, sou estudante do curso de Direito da UFPB e pesquisador no projeto de iniciação científica Mal Secreto, Decisões do STF, Políticas de Gênero e Sexualidade. Sou também bolsista do PIBIC-CNPq, sob a orientação do professor Roberto, e o meu plano de trabalho, por sua vez, intitula-se Gênero, Sexualidade e Judicialização da Política. Análise do habeas corpus 143.641, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26 e do mandado de injunção 4.733. O meu plano de trabalho vincula-se mais diretamente aos ODS 10 e 16. Como dito, o meu corpus de plano de trabalho constitui-se em 3 ações. A primeira delas, o habeas corpus coletivo 143.641, impetrado pelo Coletivo de Advogados de Direitos Humanos, em favor de todas as mulheres gestantes, puérperas, mães de crianças de até 12 anos de idade ou com deficiência e que estejam privadas de liberdade cautelarmente, solicitando assim que elas fossem mandadas para prisão domiciliar. O segundo bloco de decisões são 2 ações que foram julgadas conjuntamente porque tinham os mesmos pedidos. A primeira delas era a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26 e o mandado de injunção 4.733. E ambas pediam que o STF reconhecesse que a homofobia e a transfobia se enquadram no conceito de racismo e aplicasse assim ao fenômeno ou aos crimes cometidos por LGBTfobia a Lei 7.716 de 89, que é a lei que tipifica o crime de racismo. Ao encerrar seu voto, seu brevíssimo voto, Toffoli afirma que o Supremo em 6 sessões enfrentou este tema, no caso a criminalização da LGBTfobia, e o bom seria que não houvesse a necessidade de enfrentar. Ao ouvirmos esta frase de Toffoli, podemos pensar que o Supremo Tribunal Federal não tem costume de intervir em pautas a priori políticas ou pautas que dizem respeito ao Congresso. Entretanto, ao analisar as decisões do STF, dos ministros do STF, percebe-se que, na verdade, há a formação de uma agenda decisória em que os ministros têm decidido cada vez mais sobre temas que são a priori políticos, de maneira que o Supremo tem enfrentado acusações de que está intervindo na política demais, ou seja, que está havendo uma judicialização da política. Com isto em mente, eu pretendi, ao longo do pesquisa, investigar a relação entre essas decisões dos ministros em controvérsias públicas acerca de gênero e sexualidade e o fenômeno que se convencionou chamado de judicialização da política. E, mais detidamente, pretendi analisar a relação entre a judicialização da política e as decisões dos ministros do STF nos autos dos processos que compõem o corpus da minha pesquisa. A fim de concluir esta pesquisa, metodologicamente nós utilizamos a pesquisa empírica através de análise documental. Para tanto, nos valemos da coleta de dados através de trechos de narrativas, elencando 4 categorias. No caso, ao lado, podemos ver a tabela e as 4 categorias. A primeira delas foi minoria, a segunda, sofrimento, vitimização, a terceira, representação e a quarta, autolegitimação. Este movimento só foi possível porque nós realizamos reuniões quinzenais com discussões de textos e, posteriormente, a instrumentalização da pesquisa, ou seja, pudemos adensar nosso conhecimento adquirido anteriormente na aplicação da pesquisa empírica nos documentos. Para analisar isso, nós tivemos em mente que os pronunciamentos dos ministros contam como espaço de tomada de decisão e disputa de poder, e, portanto, esses documentos não são neutros ou neutralizáveis, muito pelo contrário, são cruzados e formados por relações de poder. Assim, cada palavra e cada documento emitido funciona enquanto espaço de disputa, artefato da relação de poder e fábula processual, como diria Marisa Corrêa. Acerca dos resultados e discussões, pode-se perceber que os processos como ações na afirmação ou na negação de determinados direitos. O que quer dizer com isso é que, quando os ministros decidem sobre temas polêmicos relacionados a gênero e sexualidade, eles estão decidindo sobre ações na afirmação ou na negação de determinados direitos ditos negligenciados. Assim, quando eles estão intervindo, eles estão decidindo em ações como Roberto Efrem Filho e Adriana Vieira afirmaram, moralmente sensíveis, eles estão entrando em um campo em que levanta-se debates acerca da expansão dos poderes decisórios dos ministros e as interferências que eles têm feito em pautas políticas. Para tanto, a fim de legitimar suas decisões, eu percebi que os ministros alçavam 2 categorias.
de legitimidade e de representatividade. Basicamente, como se pode ver na afirmação de Luiz Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal ou os ministros do Supremo estavam se valendo do papel representativo, ou seja, um papel que não é a priori deles, mas que eles podem desempenhar, segundo os ministros, e um papel de legítimos representantes do povo, podendo assim decidir em causas sensíveis, como aquela sobre minorias e vulnerabilidade. As decisões dos ministros sobre minorias e sobre vulnerabilidades, como é o caso do corpus da minha pesquisa, só se deu porque eles invocavam o papel de representativo das minorias e das pessoas em vulnerabilidade. Assim, minoria e vulnerabilidade surgiam enquanto uma chave para possibilitar a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal em causas moralmente sensíveis. Assim, esta expansão decisória dos ministros em ações não diz respeito somente a pautas relacionadas a gênero e sexualidade. Pelo contrário, embora os ministros formem legitimidade nestas ações relacionadas a gênero e sexualidade, como é o caso das ações que compõem o meu corpus, eles se valem de parte desses argumentos em ações que não dizem respeito a priori a gênero e a sexualidade, como, por exemplo, o julgamento da possibilidade de prisão ou da execução antecipada da pena em segunda instância. Embora não diga respeito a gênero e sexualidade, eles invocaram o seu poder de decidir sobre aquele tema para decidir. Mas essa invocação só se deu porque antes eles puderam construir, em pautas relacionadas a gênero e a sexualidade, legitimidade suficiente para poderem decidir como decidem. Assim, em cada voto e em cada pronunciamento, os ministros construíram uma legitimidade capaz de tensionar as dinâmicas democráticas de tal maneira que nós nos perguntamos qual o preço a pagar pelas nossas conquistas. Os ministros também invocam suas posições majoritárias e contramajoritárias quando devem decidir. Colocar-se a depender da situação enquanto representante da maioria ou produto da vontade das minorias permite dinâmicas que garantem a disputa do poder no interior dos processos e, de modo mais amplo, a alteração das regras do jogo democrático. Seja nas posições em temas sensíveis ou no fazer processual, os autos e decisões são cruzados pela política e, de modo mais amplo, tramados e lastreados em gênero e sexualidade. Por fim, gostaria de agradecer ao meu orientador Roberto Efrem Filho, às minhas companheiras de pesquisa, ao FPB, à Propesc e ao CNPq por possibilitar eu fazer um